Saudações, queridas e queridos. Estamos mais uma vez aqui para discutir a segunda parte da aula de Renascimento Cultural. Dessa vez, a gente vai discutir especificamente as obras renascentistas. Então agora, praticamente vocês vão ter o privilégio de não ter que ficar olhando para essa minha cara idosa e nós vamos poder fazer a análise propriamente das obras. Porque o nosso objetivo aqui é tentar entender como é que essas obras do Renascimento Cultural permitem que nós percebamos as características do movimento propriamente dito. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha juntos aqui. Essa primeira obra que eu estou apresentando para vocês não é uma das melhores, mais belas e mais famosas e mais badaladas obras do Renascimento Cultural, mas é uma obra muito importante. Foi pintada por um holandês chamado Quentin Matsys. Olha o século, século XVI. Isso representa o quê? O Cinquecento italiano na decadência e o Renascimento se espalhando para outros lugares. A primeira coisa que eu quero destacar é a técnica, né? A preocupação de tentar demonstrar a capacidade do artista de retratar a realidade da maneira mais próxima possível do que o olho humano vê. Então veja, é uma obra tecnicamente maravilhosa, porque ela está completamente em 3 dimensões. Né? Nós temos a largura e a altura, que são as dimensões que estão postas aqui, e a profundidade, que é o que dá realismo à cena. Então a preocupação humanista de dar realismo à cena. Percebemos que a mesa está no primeiro plano, e o estante está no plano de fundo, e o casal está no meio como o aspecto central da obra. Percebemos a preocupação tão grande do artista a ponto dele projetar o reflexo no vidro, eu não sei direito se é a porta ou a janela, mas o reflexo no vidro da cena de entrada da frente da loja desse casal, que é um casal de cambistas. Então veja, aqui o negócio começa a ficar cheio de significados. Cambistas. Então, a arte já não retrata mais apenas os poderosos, os nobres e o que é sagrado, como era na época da Idade Média do feudalismo. A obra aqui já retrata uma atividade cotidiana de um casal de burgueses. A mulher, com seu olhar direcionado ao que o homem tem na mão, uma moeda, veja, as moedas estão aqui. Ele está analisando essa moeda para determinar o seu valor, e a mulher está ajudando, e a mulher está lendo. Olha a grande invenção do nosso querido Johannes von Gutenberg, permitindo que o conhecimento se alastre para muito além do seu limite direto, né, do seu limite de onde ele foi criado. O conhecimento pode circular com mais facilidade com a obra impressa, que nesse caso, por sinal, parece ser um livro de arte, né? Outra coisa importante que a gente observa é a valorização do indivíduo, né? O humanismo representado na valorização do caráter único dos indivíduos. Então, essa mulher tem este rosto, porque esta mulher é única. Não há outra mulher como essa mulher, porque ela é fulana de tal, e esse tiozinho é ciclano de tal. Eles formam um casal que essas pessoas são essas pessoas. Então, a preocupação em identificar o sujeito histórico que está sendo retratado. Né? Então, identifica quem é o artista, porque a técnica, o estilo, a preocupação com os detalhes é tipicamente do Quentin Matsys. Quem manja de arte olha para esse quadro e fala, isso é um Quentin Matsys, e ao mesmo tempo a preocupação em valorizar o ser humano, né? O caráter humanista da cena, apresentando seres humanos, fazendo atividades humanas corriqueiras, como algo suficientemente importante para se tornar uma obra de arte. Então nós temos aqui, sintetizadas, toda a técnica científica e artística, matemática, geométrica, anatômica da arte renascentista, junto com os princípios filosóficos que o compõem, o individualismo, o antropocentrismo, o humanismo, a valorização da atividade humana como aspecto central da realidade. Tá bom? Essa imagem é a famosa Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Observe a preocupação de novo dele em retratar o ser humano mesmo, né? A Mona Lisa com o ideal da beleza desse período, uma senhora ligeiramente rechonchuda, porque a magreza e a
força física eram ideais da beleza masculina. A beleza feminina nesse período era a saúde manifestada pelos traços arredondados, rechonchudos de uma mãe que consegue, com muito leite nas tetas, sustentar seus filhos. Então nós vemos aqui a preocupação dele, não vai dar para fazer essa experiência, mas se você estiver aí na sua casa, num espaço mais ou menos amplo, levanta da sua cadeira e dá uma andada pelo quarto, pelas extremidades do seu quarto, olhando para os olhos da Mona Lisa. Você vai ver que você vai ter uma impressão de que o olhar da Mona Lisa te persegue e de que ela está sempre com essa expressão levemente irônica para cima de você. E é como a preocupação do Leonardo da Vinci foi criar uma técnica de pintura do olhar de modo a produzir a sensação de vida no quadro. Então, para valorizar ainda mais o caráter humanizado da cena, o olhar da Mona Lisa é um olhar vivo que te acompanha. Ele não te acompanha de verdade. É o ângulo dos olhos que causa essa ilusão de ótica. Mas a preocupação é essa. De novo, uma cena com profundidade, né? Vejam as estradas e os caminhos no meio dos vales e montanhas, um riozinho todo bonitinho, sei lá, o céu no horizonte no fundo, com as nuvens e tal. E temos aí então a expressão artística levado a um grau supremo de sutileza e a um grau supremo de humanização da obra de arte. Agora nós temos uma sequência de pinturas religiosas, que eu gosto de usar para chamar atenção para quê? Para o fato de que nada caracteriza como religioso a não ser a postura das pessoas que estão na cena. Mas são pessoas, né? Essa imagem do Leonardo da Vinci, a Virgem dos Rochedos, mostra Maria, Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, junto com seu filhote Jesus, o Filho de Deus, a encarnação divina entre os homens, que veio para se sacrificar e salvar a humanidade dos pecados, abençoando, né, aquele gesto típico da mãozinha de Jesus, com um dedo em pé e o outro dobrado, abençoando seu primo, João, que mais tarde seria uma figura central do cristianismo, que é o tal do São João Batista. E se não fosse a postura das pessoas e o nome da imagem, isso seria simplesmente um piquenique de duas mulheres e seus respectivos filhos, num lugar provavelmente nas proximidades de algum rio, cheio de rochedos e pedras e rochas, onde eles iam para, sei lá, apreciar a beleza. Né? Então, a preocupação em dar um caráter humano para a cena e destituir o aspecto sagrado. Não nega que exista o sagrado. Tanto é que Jesus está abençoando João. Mas a afirmação da imagem é a afirmação, primeiro, da capacidade do artista. Segundo, do caráter humano da cena. Essas três obras são uma sequência de obras com o mesmo título, a Anunciação. Esse é o momento em que Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, está recebendo do anjo Gabriel a notícia de que ela, mesmo virgem, está grávida do Filho de Deus, está grávida do Salvador da humanidade, está grávida do Cristo, o Messias, o enviado que veio para libertar os homens da escravidão do mal e do pecado. Então está o anjo e Maria aqui na visão do Leonardo da Vinci sobre o tema, está o anjo e Maria na visão de Botticelli sobre o tema. Percebam as diferenças das cores e da abordagem do artista perante a cena. Botticelli, olha a preocupação do Botticelli de representar a cidade ao fundo, vista pelo balcão da mansão. E essa é a Anunciação do Fra Angelico, que é também um pintor renascentista. Você percebe a brutal diferença de estilo? Você percebe a brutal diferença na sutileza das imagens? Eu vou calar a boca por alguns momentos, e aí você pausa as imagens só para você ver, tá bom? Fra Angelico, a Anunciação, século XIV. Botticelli, a Anunciação, século XV. Leonardo da Vinci, a Anunciação, também século XV.
Você lembra daquelas 3 fases do Renascimento cultural que eu apontei? Claramente essa é uma imagem do Trecento. Claramente essa é uma imagem da transição entre a arte medieval e a arte renascentista. Porque veja, ainda a preocupação com a simplicidade da imagem e a valorização do que é divino predomina. Então nós temos até a auréola, que é um sinal clássico da santidade das figuras na cena em José, padrasto de Jesus, no anjo Gabriel, que veio trazer a notícia, e em Maria, que recebeu a notícia e estava lendo a Bíblia, de joelhos orando, quando recebeu a notícia. Perceba que a arquitetura do prédio é tipo um monastério italiano do século XIV mesmo. É um prédio de função religiosa sagrada. As figuras são todas santificadas, então eles têm uma aparência de passivismo, né? De pacifismo, aliás, de contemplação, de pureza e tal. A preocupação em retratar o ser humano como ele é efetivamente tem certa presença, mas não é o aspecto central da imagem. O aspecto central da imagem é o caráter sagrado. Olha a asa do anjo, parece que é um ser divino mesmo, com uma asa para voar enfiada nele, né? A auréola como algo mágico, como uma aura de energia em volta das cabeças das pessoas. Então é uma imagem que já tem certas preocupações humanistas e antropocêntricas, mas em que o sagrado ainda predomina. Dá uma olhada nessa. Essa vai perdendo o sagrado. Olha a auréola das figuras. Olha, a auréola de Maria é claramente uma coroa. A auréola do anjo é claramente uma tiara colocada na cabeça dele. A asa do anjo é desproporcional às necessidades desse anjo de voar. A asa dele parece que foi colada nas costas dele, como se fosse uma fantasia carnavalesca. Esse anjo é humano, Maria é humana, apesar do luxo todo representar um palacete da nobreza italiana do século XV, porque veja, Maria era pobre pra cacete, mano. Maria se casou com um carpinteiro, a família dela era de agricultores, no século I. Então veja, uma miséria do cão era a vida dela. Jamais ela moraria numa mansão, num palácio com piso desse tipo, com uma janela dessa altura, né, com uma porta dessa altura para um balcão para ela observar a paisagem de uma bela cidade, provavelmente Florença, com castelos, pontes sobre o rio e uma estrada super bonitinha. Então veja, ele não está preocupado em retratar o sagrado e o divino na cena. Ele está preocupado em retratar algo que seja familiar ao seu público, algo que seja familiar aos compradores da sua arte, algo que seja belo, majestoso e chamativo, as cores, o vermelho muito presente, tentando dar um caráter de vivacidade à cena, quase uma coisa agressiva. O meu olho, pelo menos, se sente agredido com tanto vermelho, já que eu sou comunista. E é isso, né? Uma imagem muito mais humanizada do que a anterior, que era muito mais sagrada, singela, contemplativa. Já essa do Leonardo, para mim, é a melhor de todas. Maria não tem auréola, ela está escrevendo, veja, Maria era analfabeta, essa galera era tudo camponês pobre, então está também num palacete da nobreza italiana do século XV. O anjo, essa é a asa mais tosca, né? É uma asa que tem que ter só para dizer que ele é um anjo, mas não tem auréola também, não tem nada de sagrado, parece que foi colada a asa, ou costurada a asa nas costas dele, de novo, quase como uma fantasia carnavalesca. Uma imagem mais desfocada, com um tom de cores menos vivas, mas mesmo assim uma imagem que remete a uma cena, muito mais a uma cena cotidiana, onde por acaso há duas figuras sagradas, do que propriamente uma cena sagrada. Aqui nós temos uma alegoria da Primavera de Botticelli, mostrando que os renascentistas não estão mais preocupados em retratar apenas aquilo que interessa à Igreja Católica, eles estão retratando também a beleza da mitologia grega e os significados da mitologia grega e romana, nesse caso. Além disso, né, nós temos outra cena do Botticelli que tenta representar o ideal de beleza do século XV, do auge do Renascimento italiano, com as deusas e deuses dando origem à deusa da beleza Vênus,
Perceba, o ideal de beleza é muito diferente do nosso. Essa Vênus é bela por causa de ter uma barriguinha. Essa é a deusa da beleza. Então ela só pode ser o ideal máximo do que é o belo. Curioso, né? Bem diferente da nossa concepção magra, quase irreal da beleza humana como algo construído, esculpido, moldado na atividade física. Eu me impressiono com a beleza desse quadro, o equilíbrio das cores, né? Até um certo erotismo ingênuo na cena. Então veja, o descolamento em relação aos princípios cristãos e católicos aparece muito claramente. O máximo que teve foi cobrir a vagina, né, a zona pubiana com o cabelo. O resto é a beleza nua e crua como Botticelli acredita que deveria ser. Essa é outra imagem do Botticelli, retrata um santo católico, São Sebastião, que é famoso por ter sido morto durante o Império Romano, por defender a sua fé, por defender o cristianismo, foi morto a flechadas. O único caráter sagrado dessa cena é que olha a tranquilidade do Dom Sebastião morto. Parece que ele nem sentiu dor com as flechadas. Que é para mostrar um pouco que ele não é um ser humano comum, ele é um santo. Mas de resto é um ser humano que está agonizando. A preocupação em retratar os detalhes na musculatura, os ossos das costelas aqui, o músculo peitoral, veja, é um cara marombado, olha o músculo da coxa, a perfeição dos pés, né? Cada detalhe, por quê? Porque o aspecto central da cena é o ser humano e o seu lugar no mundo, não é o caráter sagrado da cena. Essa, para mim, é o ponto alto das imagens que eu vou apresentar hoje. Não é uma imagem, uma tela, um quadro de um dos grandes mestres do Renascimento cultural. Ele é um mestre, sem dúvida nenhuma, o Andrea Mantegna, mas não é das figuras mais famosas. Não é um Botticelli, um Donatello, um Michelangelo, um Rafael ou um Leonardo. Mas é de uma sutileza, assim, de uma humanidade genial. É Cristo Morto o nome dessa obra, ela foi pintada no século XV, portanto no Quattrocento, século XV, o auge do Renascimento cultural italiano. Veja que maravilha, que beleza. Aqui tem Maria, mãe de Jesus. Perceba que diferente da tradição, Maria não está retratada como uma mulher jovem e bela, como uma representação idealizada da pureza e da santidade. Maria é uma véia, porque quando Jesus morreu, de acordo com o texto bíblico, ele tinha 33 anos. Maria tinha no mínimo, uns 20 anos quando foi mãe de Jesus. Então Maria devia ter pelo menos 50 anos de idade, 50 e poucos. Para o padrão daquela época, qual época? A época em que Jesus nasceu e viveu, Maria era uma idosa, sofrida, com o sol duro, o sol forte, o sol envelhecedor da região da Palestina. Veja, ela está toda branca, como alguém que acabou de receber uma péssima notícia, chorando como uma mãe italiana choraria. Isso aqui, eu olho para essa Maria, eu lembro da minha nona, que é a minha bisavó, na verdade, a nona da minha mãe, a avó da minha mãe. Tem uma foto dela que é muito parecida com isso, um olhar sofrido, de uma vida inteira de muito esforço, muita dificuldade, envelhecida, enrugada e desesperada porque o filho morreu. O filho já apodrecendo. Esse momento da história de Jesus, quando ele é tirado da cruz e trazido para ser limpo e preparado para ser enterrado, que é quando Maria vai chorar a morte do filho, já se passa várias horas depois da morte efetiva de Jesus. E ele nem está sangrando mais, percebe? Os buracos nos pés e nas mãos já foram limpos, inclusive o corte aqui no lado já está limpo também, nem dá para ver mais, ele já foi costurado, que é para prepará-lo para o caixão. Caixão não era caixão na época, prepará-lo para a sepultura. Os corpos eram colocados em sepulturas cavadas na pedra. E está Jesus, um cara sofrido da época dele, 30 e poucos anos, já está com a cara ficando cinza, porque já está começando a apodrecer. A gente percebe também que ele já está apodrecendo por causa da maneira como está estão posicionados os dedos das mãos e dos pés.
Veja que interessante. Eles estão todos curvados, contraídos. Por quê? Não é porque Jesus estava com dor, Jesus já morreu faz horas. É porque no processo de putrefação do corpo humano, a primeira coisa que começa a acontecer é a evaporação da água do corpo. E aí os músculos vão retesando, vão encurtando, e aí a mão vai fechando. Por isso que é importante esticar o cadáver nos momentos, não demorar muito, para depois que ele morreu esticar o cadáver, que é porque ele vai endurecer. Eu lembro que minha mãe conta quando eu era moleque, minha avó paterna faleceu, e os adultos, eu não lembro quantos anos eu tinha, os adultos da família foram preparar o corpo, né? E diz que como ela morreu dormindo, ela passou muitas horas morta na cama, deitada de ladinho, encolhidinha, como ela sempre dormia, em posição meio fetal, assim. E diz que foi uma dificuldade esticar minha avó, porque os músculos já tinham retesado, os músculos já tinham se contraído por causa da evaporação da água. Então está Jesus. Jesus magro, Jesus sofrido, Jesus amarelado de miséria, azul, meio acinzentado de apodrecimento, e um Jesus com pênis. Olha aqui, pênis e um sacão aparecendo por baixo do pano. Isso não é piada, caras. Isso é um negócio sério, porque o cara está fazendo isso em pleno século XV, numa época em que, né, o sagrado era visto como algo assim que tinha que ser respeitado até o último extremo. E ele não está desrespeitando Jesus, na verdade. Ele está humanizando Jesus, porque onde já se viu pintar uma imagem sagrada de um homem morto com apenas um pano para cobrir a sua nudez, e os contornos do corpo, olha só, dá para ver a ponta do joelho aqui também, ó. Os contornos do corpo não mostrarem o contorno do seu aparelho sexual. Ele é um ser humano, acima de tudo, e antes de ser uma figura sagrada divina, é um ser humano. Então, isso para mim é o que mais representa essa preocupação humanista, antropocêntrica e de rompimento com a tradição religiosa, mesmo numa cena sagrada, mesmo numa cena religiosa. Essa obra é de Rafael, agora uma sequência de obras de Rafael, a Escola de Atenas. Perceba, Rafael pinta a obra de um jeito para tentar fazer um exercício de equilíbrio das formas. Então, é proporção, né? Dos dois lados tem mais ou menos a mesma aglomeração de pessoas, tá vendo? Um grupinho aqui, uma dupla aqui, uma galera aqui, no meio está Platão, está Sócrates e Platão discutindo filosofia na Ágora ateniense. Claro que ele fez uma Ágora grandiosa para mostrar sua habilidade, para mostrar também a riqueza da cultura, da arquitetura grega. O próprio Rafael está aqui em algum lugar representado, mas eu não lembro exatamente qual é o Rafael nesse grupo, mas ele está aí também, pintando e desenhando o esboço da arte. Então ele se incluiu numa cena da Grécia Antiga para mostrar que ele é um herdeiro desta tradição. Então, toda a técnica de Rafael. Rafael vai pintar também cenas da mitologia grega, perceba de novo o ideal da beleza feminina retratado de uma maneira bastante diferente do nosso ideal de beleza. Essas são as três graças. Rafael vai pintar o seu autorretrato com toda a sua feiura. Eu acho a Rafael feio por bosta. Mas esse autorretrato é legal por quê? Porque mostra que o grau de preocupação com colocar o ser humano no centro da história e colocar o ser humano como sujeito histórico, autor da sua própria vida, leva os renascentistas a serem o primeiro movimento artístico em que o artista pinta a si mesmo, no espelho. Para dizer, eu sou artista e não sou importante só porque eu sou foda de pintar. Eu sou importante porque eu sou um ser humano, então eu também mereço estar retratado na minha obra. Essa, para mim, é a obra de arte mais desafiadora das tradições religiosas. É a Sagrada Família do Michelangelo. Michelangelo era meio iconoclasta, ele era meio desafiador dos padrões. E olha só, mas é muito louco isso, porque ele era capaz de produzir uma obra dessa e, ao mesmo tempo, fazer o projeto arquitetônico da Basílica de São Pedro. Isso aqui é o maior vão sem pilares de sustentação da história da humanidade até a construção do MASP aqui em São Paulo. Porque não tem nenhuma coluna para sustentar o teto. O teto é uma abóbada em que cada pedacinho, cada telha do teto é feita num certo ângulo para suportar o peso da de cima. E uma aguenta a outra até chegar na coluna. Isso aqui, cada banco desse aqui, ó,
cabe o quê? Umas 30 pessoas, talvez. E tem 2 fileiras de banco com uma grande passagem no meio, nessa nave, é o nome disso, né? Na nave da Basílica de São Pedro. Então, olha o tamanho dos pilares, olha a altura desse treco, velho. Isso é a Basílica de São Pedro. Então, é de uma capacidade arquitetônica e de uma beleza artística inigualável. Isso é Michelangelo fazendo para a igreja. E esse é Michelangelo fazendo uma obra sagrada, nada sagrada, porque você está percebendo que o que ele está sugerindo é a Sagrada Família. Então aqui a gente tem Maria, mãe de Jesus, com uma cara de uma jovem, que não tem exatamente uma cara de uma santa, Jesus, cara de safado, e José, cara de velho corno. Maria está com uma roupa que marca seus atributos físicos, seus seios, né, suas pernas. No fundo está uma cena da mitologia grega rolando, ou da mitologia romana, e a Sagrada Família está bem no meio, cobrindo o que está acontecendo atrás. Está vendo que a galera está apontando o que está acontecendo atrás? Provavelmente é uma orgia, cara. Olha o grau de desafio que esse cara lançou na cara da igreja. Só que ela era tão foda que a igreja contratava para fazer isso, para pintar o teto da Capela Sistina, aquela cena de Deus e Adão tocando as mãos para Deus criar o homem, né? Maravilhoso. E aqui, ó, nós temos, para mim, a mais bela escultura do Renascimento Cultural. É a Pietà do Michelangelo. A Pietà é Maria sofrendo com Jesus morto no colo. É um único bloco de pedra. Quando Michelangelo acabou de esculpir isso, eles falaram assim, caralho, mano, como é que você conseguiu fazer essa escultura, que já é por si só impressionante se tivesse feito cada elemento separadamente. Mas você fez tudo de uma vez, Maria sentada com Jesus no colo, de um único bloco de pedra. Aí o Michelangelo, muito humilde ou muito irônico, virou e falou assim, não, isso não é mérito meu, a escultura já estava na pedra, eu só tirei o excesso. Esse cara era bom para tirar excesso, hein? E olha que legal, Jesus está morto aqui, né? Ele acabaram de tirar Jesus da cruz e deram ele no colo de Maria. Parece que ele é um cadáver mesmo, que está mole no colo dela, prestes a cair do colo se ela não tivesse, olha aqui a mão dela segurando Jesus por baixo do braço, olha a marca de segurar o braço, né? A carne amassada aqui, e aqui a pele esticada. E se ela não estivesse segurando, provavelmente Jesus cairia do colo dela. É como se fosse uma imagem da morte viva. E Maria sofrendo, né? Olha a cara dela de dor e sofrimento, todos os detalhes das dobras das vestes, a musculatura de Jesus, o apodrecimento, né? A água evaporando, começando a retesar as mãos e os pés, tá vendo? E Maria falando assim, tipo, caralho, mano, por que mataram meu filho? É isso. E para terminar, esse caderninho de anotações do Leonardo, só para vocês verem como os caras eram, acima de tudo e antes de tudo, cientistas, né? Ele provavelmente teve nas suas mãos um cadáver de uma mulher grávida para dissecar, o que era proibido na época, eles faziam escondido, eles pagavam coveiros para trazer ilegalmente cadáveres de gente indigente, gente que não tinha família e gente muito pobre, que ia ser enterrado em qualquer lugar, trazia para eles secretamente no meio da madrugada e eles dissecavam os corpos secretamente também para descobrir como é que funcionava a anatomia humana, os músculos, os nervos, a pele, a epiderme toda, os sistemas e órgãos. E ele faz um estudo sobre a gravidez numa página do seu diário. Aqui está mostrando o feto dentro do útero, aqui ele mostra as várias camadas que ele identificou no útero, e ele vai fazendo anotações para ele lembrar o que é a anatomia humana, e esse é um estudo de biologia, já na prática. Então é isso, minha gente, está aí o Renascimento Cultural, está aí esse impressionante movimento artístico-cultural, e aí para me encerrar de vocês, eu digo muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua paciência e estamos juntos até a próxima. Um beijo.